Olá, jovem! Meu nome é Douglas e eu estou aqui mais uma vez para trazer para você, que é entre os milhões e milhões de jovens que existem nesse país, mais uma mensagem séria e importante para a sua vida. Eu espero que você ouça essa mensagem, porque é uma mensagem que vai falar algo muito importante para a sua vida. E eu espero que você entenda isso, porque eu vou usar as Escrituras, porque nas Escrituras existem muitos textos que falam sobre os jovens, e esse é um deles. Então, esse texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Pedro, e ele começa assim: rogo igualmente aos jovens. Então, Pedro aqui está fazendo um pedido de maneira insistente aos jovens. Qual o pedido que ele está fazendo aos jovens? O que ele está rogando aos jovens? Ele está rogando aos jovens que sede submissos aos que são mais velhos. Então, todo jovem hoje que vive neste país tem que ser submisso às pessoas que são mais velhas que eles. Seja elas quem forem. Não há acepção para essa regra. Todos os jovens têm que ser submissos, sim, aos mais velhos. Principalmente aos seus próprios pais, aos quais devem obedecer. E não desobedecer, como muitos, infelizmente, fazem hoje. Então, os jovens não podem ser submissos para os que são mais velhos. Não podem ser insubordinados. Não podem ser desobedientes aos que são mais velhos. Pelo contrário, tem que ser submissos a eles. E é isso que deve acontecer na sua vida também. E na minha vida também. Porque eu e vocês somos enquadrados no que Pedro está rogando aqui, para que sejamos submissos aos mais velhos. Vamos fazer isso. E ele continua dizendo: outros sim, no trato de uns com os outros. Então, da mesma forma que você tem que ser submisso, da mesma forma que você, como um jovem, tem que ser submisso aos mais velhos, você também tem que ser submisso aos jovens, aos outros jovens como você. Todos têm que ser submissos uns aos outros. É assim que tem que ser. Para que haja entre todos uma igualdade, digamos assim. É assim que tem que ser. Essa submissão não é apenas para os mais velhos, mas é para os próprios jovens entre si. Tem que ser assim. E ele continua dizendo: cingi-vos todos de humildade. Então, todos os jovens, hoje, neste país, têm que se cingir de humildade. Têm que ter a humildade como uma roupa, um cinto no seu corpo, na sua vida, para que todos os jovens possam considerar os outros superiores a si mesmos. Isso é a humildade que tem que ter. Que todo jovem tem que ter. O jovem não pode ser arrogante, orgulhoso, prepotente, autossuficiente, não pode ser cheio de si, se achando maior do que os outros, a ponto de humilhar o outro. Não, o jovem não pode ser assim. Esse procedimento é errado. O procedimento é que todos os jovens possam se cingir de humildade. Sempre, dia após dia, tem que ser assim. Por que o jovem tem que se cingir de humildade? Porque Deus resiste aos soberbos. Os jovens hoje que são soberbos, orgulhosos, jactanciosos, Deus resiste a esses.
E você quer isso para a sua vida? Você quer que Deus resista a você por você ser orgulhoso? Com certeza não. Então, você tem que quebrar esse orgulho. Você tem que ser humilde, se cingir de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, aos jovens que forem humildes, de fato, de verdade, com sinceridade, a esses Deus concederá a sua graça. Você quer que Deus conceda a sua graça a você? Seja humilde e não arrogante ou orgulhoso. Não deixe que a soberba da vida tome conta da sua vida, ao ponto de fazer com que Deus resista a você. Pelo contrário, procure a humildade, porque assim Deus vai conceder a você, que é jovem, a sua graça. E a graça dele é maravilhosa, é perfeita para a sua vida. E Pedro continua dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, todos os jovens que existem nesse país hoje, todos, sem exceção, têm que se humilhar, sim, sob a poderosa mão de Deus, se sujeitar a Deus, para que, assim, ele, ou seja, Deus, em tempo oportuno, exalte a todos os jovens. Se todos os jovens hoje querem ser exaltados por Deus em tempo oportuno, todos os jovens devem sim se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Mais uma vez a humildade sendo colocada aqui para trazer algo bom. Primeiro, a humildade traz o fato de Deus conceder a sua graça. Agora, a humildade também traz o fato de Deus exaltar aos jovens humildes em tempo oportuno. Isso é bom para a sua vida, sim. É isso que você deve querer para a sua vida. Como um jovem hoje, como um jovem prudente, você tem que querer isso para a sua vida. Então comece a ter humildade e a se humilhar sob a poderosa mão de Deus, que os resultados disso na sua vida serão muito bons. E o texto continua dizendo aqui: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, hoje, muitos jovens hoje, que vivem nesse país, estão sofrendo desse mal chamado ansiedade. Por que a ansiedade é um mal? Porque a ansiedade é aquilo que aflige o espírito. A pessoa fica preocupada, faz a pessoa se preocupar com o dia de amanhã, com o que vai comer, beber ou vestir. Essa preocupação é a aflição no espírito. Isso é um mal que está afetando a vida de muitos jovens hoje. Essa é a realidade. Mas isso pode mudar, porque o jovem hoje, como você e eu, podemos sim lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus. Temos que lançar mesmo. Temos que jogar. Temos que jogar a nossa ansiedade sobre Deus. Não deixar a ansiedade em nossas vidas, mas jogá-la sobre Deus, lançá-la sobre Deus. Para que Ele possa cuidar de nós. Nós temos que nos conscientizar de que é Deus que vai cuidar de nós. Nós não podemos cuidar de nós mesmos. Nós vamos falhar, nós vamos fracassar. A ansiedade sobre qualquer coisa nos impede de cuidarmos de nós mesmos. É um mal que aflige muitos. Muitos jovens são afligidos por esse mal. Mas isso pode ter o fim hoje. Se você, como jovem, lançar toda a sua ansiedade sobre Deus, Ele vai cuidar de você perfeitamente. Muito melhor até
do que você mesmo. Então queira isso para a sua vida. Lance a sua ansiedade sobre Deus, porque Ele vai cuidar de você, com certeza. E ele continua dizendo: sede sóbrios e vigilantes. Então todos os jovens hoje têm que ser sóbrios e vigilantes. Por que os jovens têm que ser sóbrios e vigilantes? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, você tem um adversário, você tem um inimigo. Esse inimigo é o diabo. Ele é seu adversário. Ele não é seu amigo em tempo algum. Ele se opõe a você, ele está contra você. E você não deve estar a favor dele em tempo algum. Porque o objetivo dele é te devorar, é te destruir, é te matar, é te enganar, é te encher de mentiras, porque ele é o pai da mentira. Então ele é seu inimigo. O objetivo dele é acabar com a sua vida. Por isso, você tem que ser sóbrio e vigilante, porque ele está a seu derredor todos os dias procurando te devorar. Quando você der uma brecha, ele vai tentar te atacar. Por isso você tem que ser sóbrio e vigilante, para que você não possa deixar que o diabo alcance vantagem sobre você. Você não pode ignorar os desígnios do diabo. Você não pode dar lugar ao diabo em tempo algum. Ele é seu adversário. Ele é seu inimigo. Então seja sóbrio e vigilante, que você vai conseguir escapar das investidas de Satanás contra a sua vida. Por isso ele continua dizendo: resisti-lhe, firmes na fé. Todos os jovens têm que resistir ao diabo, firmes na fé. Por isso, todo jovem tem que ter uma fé viva, operante, eficaz, uma fé que não faça o retroceder, mas sim avançar. Uma fé que agrade a Deus, uma fé sem hipocrisia. Essa é a fé que vai fazer com que você possa resistir ao diabo. Uma fé que gere em você uma confiança absoluta, gere certeza e convicção. Essa é a fé que vai fazer você, como um jovem hoje, resistir ao diabo. Então resista ao diabo na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, em todos os lugares do mundo onde existem jovens hoje, os jovens estão passando pelas mesmas coisas que você, as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos, as mesmas investidas de Satanás. Então, você tem que fazer com que a sua vida esteja de acordo com o que está escrito aqui. Se você aplicar isso que está escrito em sua vida, você vai se dar bem. Esse é o objetivo dessa mensagem hoje. E eu espero que você tenha entendido essa mensagem, porque essa mensagem é para você, é para os jovens de hoje. Para você, para mim, para todos os outros. Não há exceção. Então, eu espero que essa mensagem possa edificar a sua vida de alguma forma. Que você dê valor ao que você ouviu. Que você possa meditar nessas palavras no seu coração. Para que você chegue à conclusão do que você deve fazer dia após dia. Então eu espero que essa mensagem eu espero que você possa compartilhar essa mensagem com outros jovens que você conheça, que precisam ouvir essa mensagem. Como você ouviu, outros jovens precisam ouvir também, para que todos os jovens possam se conscientizar do que devem fazer. Porque essa mensagem tem esse objetivo, de conscientizar os jovens de hoje. Então, essa mensagem é muito séria e importante.
E eu espero que os resultados dessa mensagem possam acontecer em sua vida. Porque isso é o melhor que pode acontecer. O melhor para o jovem hoje é fazer tudo certo, como essa mensagem aqui diz claramente para todos os jovens. Então eu espero que você entenda isso e eu espero que você compartilhe essa mensagem pelo Facebook, pelas redes sociais, pelo Gmail, com outros jovens, para que assim todos possam ficar conscientizados do que devem fazer como jovens hoje. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que isso possa ser útil para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.